Olá, artistas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Ana e sejam muito bem-vindos ao meu canal Combinando Cores. No vídeo de hoje, eu vou fazer mais um pedido de inscrito aqui do canal. Me pediram para comparar essas três marcas de lápis de cor: a Tris, a Norma e a Faber-Castell Super Soft. E a pessoa queria saber qual marca era melhor para fazer degradê e mistura de cor. Eu vou fazer uns testes bem simples e depois eu vou fazer um desenho, porque eu acho que no desenho dá pra ver melhor a característica de cada um. Mas antes da gente começar, você já sabe, né? Deixa o seu like aqui embaixo no vídeo e se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve para não perder nenhum vídeo como esse e muito mais. Vamos lá então. Eu comecei fazendo então um degradê de cores usando o vermelho, o laranja e o amarelo. Depois eu decidi fazer uma mistura de cor e sobreposição de camada. Primeiro fazendo com uma mão mais leve e segundo fazendo também essa mistura de cor e a sobreposição de camada, mas dessa vez fazendo uma mão bem pesada para ver o quanto que cada marca aguenta. Depois eu fiz o teste dos lápis branco para ver qual marca arrasta melhor o pigmento. E por último, eu fiz um degradê de uma cor para ver qual lápis é mais forte, né, e o quanto que ele consegue chegar do extremo mais forte até o mais claro. No primeiro teste, eu achei que os três degradês eles ficaram bem legais. Com relação à vivacidade da cor, eu acho que eu deixaria a Tris como sendo a mais viva. Depois eu colocaria a Faber e por último a Norma. Como eu falei num outro vídeo que eu comparo o Faber-Castell com a Tris, eu acho que a Faber parece que tem uma película branca, assim, eu não sei explicar, gente. Parece que eu passei lápis branco por cima, assim, não sei. Então, eu escolheria a Atriz mesmo em primeiro lugar com uma cor mais viva. Quando você só vê a Faber-Castell, tipo, ele é um lápis maravilhoso, você não consegue ver essa diferença, sabe? Ele é um lápis também com uma cor bem forte, que ele é bem pigmentado, mas quando você compara com esse aqui, você vê bem clara a diferença. E o Norma foi o que eu achei, assim, mais clarinho de todos. Ainda nesse teste, com relação à transição das cores, pode ser que tenha sido falha da minha mão, que eu tenha feito, né, um pouquinho mais forte do que eu deveria fazer, mas você consegue ver bem mais a transição do vermelho pro laranja, tanto na Tris quanto no da Faber. Aqui no da Faber ele fica um pouquinho mais claro do que o da Tris, mas aqui você consegue ver bem. Já no da Norma, você quase nem consegue ver essa diferença. E muitos vão falar assim, nossa, mas então isso é bom, né? Porque se você consegue fazer um degradê que você não consegue ver a diferença de uma cor para outra, isso é bom. Mas eu vou mostrar para vocês mais para frente que talvez isso não seja um ponto positivo do lápis. Então, se fosse para analisar a transição do Tris, fica bem mais forte aqui do vermelho pro laranja. Depois viria a Faber-Castell e por último o da Norma. Aqui com relação do laranja pro amarelo, gente, não tem jeito. A Tris ela fica um pouquinho mais marcada, mas o amarelo é uma cor muito clara, então, sabe, não tem jeito, vai ficar marcado. O lápis de cor é assim. O próximo teste ele é de sobreposição de cor e de mistura. As três marcas fazendo então uma camada bem leve, eu achei bem tranquilo, assim, eu não vi problema nenhum. Com relação à mistura, eu achei que a cor do da Norma ficou meio estranha, ela ficou meio escura, assim, eu não gostei muito. E o da Tris, acho que ficou no intermediário, eu colocaria a Faber como primeiro, que ficou bem bonita essa combinação. Mas pode ser só pela questão das cores que eu escolhi. Dependendo da
da cor que você mistura, às vezes não fica legal mesmo. Uma coisa que eu achei bem interessante desse teste aqui, que inclusive eu falei no último vídeo meu, comparando a Faber com a Tris, de que a Faber ela é um pouquinho mais fosca do que as outras, e a Norma e a Tris, elas têm um brilho bem parecido, é um brilho bem suave assim. No próximo teste eu também fiz essa sobreposição de cor e a mistura, só que dessa vez eu carquei a mão e fiz uma camada bem forte para ver quanto que cada lápis ia aguentar. Com relação ao brilho, aqui aconteceu ao contrário, gente. Aqui que a Norma tinha um pouco de brilho, aqui ela ficou muito fosca. Então, se você forçar com o lápis, ela vai ficar bem fosca. A Tris, ela continuou com o brilho, né? Ela ficou com brilho nos dois, tanto com a mão leve quanto forçando o lápis. E a Faber, ela ficou com um pouquinho mais de brilho do que com a mão leve. E é aqui que eu queria chegar para falar para vocês do primeiro teste aqui, que quando eu forço bastante com o lápis, dá para ver quantas camadas o lápis aguenta. E eu já vou falando que a Norma foi o pior de todos. Ele quase nem aguentou 3 camadas direito. Eu fiz 4 camadas em todas as marcas. Então eu fiz rosa, azul, tá? Então já na terceira aqui, na quarta, o Norma já nem tava fazendo diferença nas camadas que eu adicionava. A Tris ficou em segundo lugar na questão de sobreposição. Sei que ela aguentou bem as 4 camadas, mas se fosse colocar mais alguma, acho que não ia aceitar. E a Faber-Castell também foi bem parecido com a Tris e também aguentou 4 camadas, acho que também não aceitaria 4. Nesse teste aqui, olha só, gente, olha a diferença. Deixa eu tampar aqui para não ficar muito confuso. Ó, esse aqui é o da Norma, esse é o da Tris e esse é o da Faber. Olha isso, gente. Isso aqui eu forcei muito a mão. E olha o estado, ele ficou muito granulado, ele ficou horrível, ficou muito feio. Então não dá pra usar muito o Norma forçando muito a mão. O Tris talvez se fizesse 1 ou 2 camadas, acho que ia ficar mais ou menos do mesmo jeito. Mas por enquanto, assim, não ficou feio, mas eu forcei bastante, tá? E o Super Soft, ele ficou assim, bem lisinho, bem tranquilo. Então eu falaria que se você fizer com usar a mão bem forte, eu colocaria a Faber como em primeiro lugar para ter um trabalho bem legal, depois Tris e por último a Norma, gente. Sério, ficou muito feio. Então ela não aguenta muita sobreposição de camada, porque fica bem feio mesmo. E aí vocês vão me perguntar, tá, qual que é a relação então desse teste para esse? Então, pela Norma, ela não aguentar muita camada, ela pode não fazer uma transição muito legal como essa daqui. Na verdade, não é bem essa palavra, não é legal, porque a transição ficou bem boa, mas acontece que você não consegue ver tanta diferença. Na verdade, o ponto que eu quero chegar é que assim, com a Tris e a Faber, a gente consegue passar mais uma camada em cima e você consegue ver essa diferença. Aqui no da Norma, você pode se matar de passar outro lápis em cima que não vai fazer diferença. Entende o que eu quero dizer? Então, o lápis da Tris e da Faber, elas aguentam muito mais camadas e você consegue ver a diferença de uma camada sobrepondo a outra. O da Norma, não. No teste do branco, então, o que eu mais gostei foi o da Norma, que foi o que mais arrastou pigmento, muito mais do que das outras. Depois, eu escolheria a Faber e, por último, o da Tris, porque o da Tris quase nem arrastou direito. Aqui nesse teste também você consegue ver a diferença de brilho. Como eu forcei bastante no da Norma, ficou bem fosco. O da Tris continua mais brilhante e o da Faber ficou intermediário. No último teste, eu queria ver como que cada lápis ficaria fazendo um degradê de uma mesma cor. Então eu sei que aqui os tons são bem diferentes, né? Cada marca vai ter uma cor, não vai ter jeito, nunca vai ser igual. Mas eu acho que a gente consegue ver aqui as diferenças. Aqui aconteceu também a mesma coisa da questão da sobreposição, de ficar muito saturado, né? Aqui nesse canto onde eu fiz com bastante força, ele ficou um pouquinho granulado. Então, assim, não é um lápis que você pode forçar muito. Nas outras marcas, isso não aconteceu. Você vê aqui que ficou bem homogêneo nesse canto que eu fiz bem forte. Ficou com uma cor legal e não ficou granulado como ficou o da Norma.
E aqui a gente também consegue ver a questão lá dos brilhos, né? Eu nem sei se isso tem tanta importância, mas eu achei muito interessante isso. Então, só pra resumir, se a gente fizer uma camada bem forte com a Faber, ele vai ficar brilhante, e com uma camada mais levinha ele vai ficar fofo. Aqui acontece o contrário, se você fizer uma camada forte, né, vai ficar granulado e ainda vai ficar fofo. E aqui vai ficar brilhante. E no tris, ele fica bem brilhante aqui no mais forte, e aqui um leve brilho, e bem aqui onde quase nem passei direito, ele fica fofo. Com relação à maciez, eu vou colocar como menos macio o lápis da Norma, porque eu achei ele bem seco com relação aos outros. Depois eu diria que vem a Tris, com uma maciez intermediária, e por último eu diria a Faber. Apesar de eu achar que a Tris também é um lápis bem macio, eu gosto bastante dele. Bom, vamos pro desenho então. Eu decidi pintar esse cogumelo que eu achei na internet, eu vou deixar o link caso vocês queiram baixar e pintar, porque eu achei ele coisa mais fofinha. E então eu decidi fazer uma misturinha de cor ali, um degradê no cogumelo usando duas cores, já que esse foi o pedido, né, pra ver qual marca fica melhor em misturando as cores e fazendo esse degradê. Então eu decidi misturar o rosa com o amarelo nesse primeiro cogumelo baixinho. Depois, no maior, eu usei o roxo e o azul. Eu achei que essas combinações ficaram muito bonitas. E como vocês podem ver, então, o primeiro cogumelo é o da Tris, o segundo da Norma e, por último, da Faber-Castell. O terceiro cogumelo, eu fiz ele vermelho e laranja. Outra coisa que eu não falei também é que eu tentei pegar os lápis iguais das outras marcas, eu não usei nada além deles, tá? Então eu peguei um amarelo de todos, um rosa de todos, roxo e assim vai. Pra não ficar injusto com nenhuma marca e pra poder, né, comparar certo, assim, como que iria ficar. Então, como eu já tinha falado nos testes, né, que eu mostrei ele do degradê pra vocês, eu acho que os lápis da Tris, eles são muito mais vivos, assim, eu não sei explicar, gente, ele fica, assim, muito mais forte no papel do que o das outras marcas. O da Norma, eu não sei se vocês vão ver, eu espero que dê pra ver aí na câmera. Reparem no cogumelo do meio, o roxo e o azul, que esse cogumelo, ele quase não ficou com textura nenhuma. E o da Tris, né, vocês podem ver que ele ficou com bastante textura da folha, e o Faber ficou mais ou menos. E aí eu queria falar sobre isso, porque muitas pessoas vão falar assim, nossa, que bom, então quer dizer que o lápis da Norma é bom, porque ele não deixa a textura na folha, né? Só que aí, pensa comigo, gente. Lembra que eu tinha falado que o lápis da Norma, ele é um lápis mais seco? Então eu tenho que fazer mais força pra usar ele, pra ficar numa cor legal. E consequência disso, que eu acho que foi o porquê que não ficou com tanta textura, é que eu tive que forçar mais o papel, então acabou que ele amassou as texturas ali, né, não sei como é que chama, mas amassou o papel e ele ficou com essa textura mais suave, assim, né. E por que não aconteceu isso no Tris e da Super Soft? Primeiro porque eles são lápis muito mais pigmentados do que o da Norma, e a cor sai com muito mais facilidade do que o da Norma. Então você não precisa fazer tanta força assim pra conseguir uma cor legal. Gente, me desculpem, ali no exemplo da Faber-Castell, eu comecei usando o lápis marrom mais claro e depois eu vi que eu tinha mais escuro e não sei por que eu não peguei. Então o cogumelo mais baixinho, um ali vai ficar com uma cor diferente do outro, mas vocês relevem isso, tá? Bom, como eu já falei antes, que pra mim o da Faber parece que eu passei um lápis branco por cima de tudo, que ele parece que deu uma clareada, assim. De modo geral, eu achei que a combinação do roxo com o azul ficou bem parecido em
todas as marcas. O cogumelo rosa e amarelo, eu achei que, com relação à cor, o da Tris e o da Norma ficaram bem parecidos e o da Faber ficou um pouquinho mais claro. E o vermelho com laranja também ficou bem parecido. O marrom de ambas as marcas, eles são bem diferentes. O da Tris, ele é puxado um pouquinho mais pro avermelhado e os outros são um pouquinho mais frio. Mas tirando isso, gente, os três ficaram muito legais o resultado. Eu acho que cada lápis tem os seus pontos positivos, tem seus pontos negativos. E às vezes o que eu acho que seja ruim, entre aspas, você pode achar bom. Cada pessoa tem um gosto, cada pessoa prefere tal coisa. Então essa foi a minha opinião, a minha análise de cada lápis. E eu quero saber então de vocês agora o que vocês acharam desse vídeo e qual marca você gostou mais. Então deixa aí embaixo nos comentários que eu quero saber. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo como esse e muito mais. Então a gente se vê na segunda com mais um vídeo de combinação de cores. Beijo, tchau!